Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o RBRR11. O fundo fez uma integralização aí, né? Fez uma fusão com o CCRF11. A gente vai ver como ficou ao final essa fusão, tá? Vamos ver atualizações, expectativas futuras, questão de indexadores. Vamos ver por completo aí o resultado final dessa fusão, tá? E de antemão peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, deixem seu comentário. Qualquer comentário que você deixar aí, você está ajudando demais no crescimento do canal. Sem demoras, vamos aqui direto ao relatório. Temos atualmente um portfólio aí com 43 CRIs e 1,4 bilhões de reais. Um duration médio das operações de quase 4 anos e spread médio aí dos seus indexadores, que é inflação mais 8 e CDI mais 2,7. A inflação é o principal indexador, com 86% de participação, tá? O CDI tem 14%. Quanto à questão das garantias, ele tem um LTV médio aí de 60%, ok? Mais à frente aqui a gente tem mais alguns números, como a questão de liquidez diária, 3,6 milhões, né? Tá bem tranquilo a questão de liquidez, bem acima daquele 1 milhão que a gente tem como valor base, tá? E ele vai citar aqui que a carteira do CCRF11 foi alienada ao RBRR11, né? Possui uma taxa aí de IPCA mais 7,28, tá? E era totalmente atrelado à inflação, ok? A carteira do CCRF11. A gente vai dar uma olhada como ficou aí a carteira atual do ativo, né? Já que a carteira do RBRR11 era de 6,8, né, no fundo high grade, né? O CCRF, por essa taxa aqui, é também um high grade, entre um médio a um high grade, ok? Já veremos aí como ficou o resultado final. Questão de rendimento, temos aqui 65 centavos por cota. Muita gente pode considerar isso um valor baixo, né? Até porque pegando aí praticamente o último ano aí, esses 65 centavos são os menores valores distribuídos, tá? Já vem há 3 meses nessa pegada aí. Mas se você comparar com o indexador atual, você tem uma rentabilidade ajustada de IPCA mais 9,4, né? Ou seja, é uma rentabilidade muito alta considerando os atuais indexadores, né? Não adianta ninguém querer um fundo entregando um rendimento tão alto com indexador baixo, né? Não tem como, tá? A não ser que seja alguma amortização, alguma venda, alguma coisa extraordinária aí que dê uma turbinada, tá? Mas esse rendimento, considerando como a gente vê, para um fundo high grade com a taxa de IPCA mais 8, né, 65 centavos, equivale a uma rentabilidade ajustada de IPCA mais 9,4, ok? A gente tá vendo aí meses e meses aí de inflações aí, resultados entre 0,23, 0,24, 0,26, tá? A gente até tem esse detalhe aqui, ó, ok? Em julho ali até menor, você pegar aqui os valores anteriores vão estar aqui menores como julho e junho, tá? Ou seja, tem essa expectativa de ter esses rendimentos reduzidos, né, na questão financeira ali do valor do dinheiro mesmo, né, mas na questão de rentabilidade, considerando o indexador, a gente vê aqui que é algo bem diferente, tá? Inclusive, falando ainda sobre rendimento, ele vai falar que a inflação acumulada aí tem 76 centavos, tá? Esses 76 centavos que ele tem de reserva é uma reserva acruada, né? Acumulado pela inflação, que não pode ser distribuído. Porém, ele tem 26 centavos que pode ser distribuído, aí já está destravado, é um valor que ele pode usar aí para os próximos meses, ok? Aqui na frente ele vai falar que a maior parte das suas operações tem uma defasagem de 2 meses nos indexadores, né? Ou seja, a gente está entrando em dezembro, um indexador que vai pegar aí na maior parte das operações, como ele citou, que essa defasagem de 2 meses, é o de outubro, ok? Que é valor aí similar ao que a gente teve em agosto e setembro, tá ok? Então, não devemos ter aí tantas variações aí para o próximo anúncio aí, seguindo, claro, a questão do indexador, né? Pode ter, como eu falei, um ganho de capital, uma amortização extraordinária, né? Enfim, e sobre novembro, né, a inflação de novembro, saiu o IPCA 15, né, o IPCA 15 é uma previsão ali do IPCA que vai sair lá por volta do dia 11, dia 12 por ali, dia 10, tá? Normalmente sai nesse período aí de dia 10 a dia 12, e o IPCA 15 serve como prévia, né, e essa prévia foi de 0,33, então provavelmente veremos aí valores anunciados aí para o próximo anúncio de inflações por volta disso aí, né, quem sabe 0,3 a 0,4, tá? Isso aí é uma prévia, ok? Então, tem a expectativa aí de lá, quando for nos meses mais à frente, né, como a gente viu, a maior parte da defasagem é de 2 meses, de começar a pegar esse indexador aqui, ter uma elevação aí dos rendimentos devido à questão da atualização monetária, ok? Mais questão de comparativo aí com anos anteriores de inflação, é uma inflação ainda baixa, né, 0,33, se comparado com a média brasileira, que é aí dos últimos 20, 25 anos, que é de 0,50, 0,55, ou seja, apesar de ser um valor superior aos 3 meses anteriores, ainda é baixa se comparado com a média brasileira aí, ok? Desse período. Se você pegar até a média pegando anos mais atrás, aí de 30, 40 anos, aí essa média vai subir muito, né? Que tem aquele período lá na década de 90 ali que as inflações ali eram monstruosas, tá? Mas enfim, continuando
Questão de garantias aqui, 53% das garantias estão localizadas em regiões primes aí de São Paulo, tá? 86% estão localizadas no estado de São Paulo. Quanto à questão de cotistas, ele está chegando a 140 mil cotistas, de taxas de gestão e administração, somada as duas taxas aqui, anualmente aqui você vai ter uma taxa de 0,95 ao ano, ok? E taxa de performance 20% do que exceder o CDI. Avançando, ele vai falar sobre a parte de governança social e ambiental, tá? Também um comentário macroeconômico que ele sempre deixa. E a gente avança e volta aqui para o ativo e entra na DRE. Temos aqui o mês de outubro, vemos uma recuperação aqui na questão dos juros dos CRIs, né? Questão da inflação que a gente vem tendo uma elevação, né? E aí você vê uma correção monetária aqui superior aos meses anteriores, né? Lá em agosto, inclusive, foi negativa, né? Mas enfim, teve uma recuperação, debitando as despesas aqui que se mantiveram até similares aos meses anteriores, apesar de um pouco maior, tá? Mas aí não fugiu tanto. E ele de resultado fechando aí os 10 milhões de reais, né? 10,3 milhões de reais. Esse valor ele não distribuiu todo, tá? Ele manteve a distribuição em 8,7 milhões, ou seja, ele fez uma reserva aí de 852 mil reais e teve um rendimento dos novos cotistas aí, talvez até a questão da integralização, né, de 744 mil reais, ok? Mas enfim, ele fez uma reserva considerável, né, de 852 mil reais, mesmo que ele não tivesse feito essa reserva, né, mesmo com esse rendimento dos novos cotistas aqui, essas reservas aí teriam dado um upgrade aqui nesses 65 centavos. A gente até pode fazer uma conta rápida para ver quanto é que isso ia dar. A gente pega esses 852 mil reais, tá, e dividir pela quantidade de cotas que o fundo tem atualmente, né, no caso aí 15 milhões de cotas. E a gente fazendo essa conta, a gente vai ter aí 5 centavos, né? Quase 6 centavos, ou seja, esse resultado aqui ele poderia ter entregue aí por volta de 71 centavos de resultado, né? Isso a gente nem tá mexendo nesse valor que tá aqui, ok? Continuando, aliás, até antes de continuar, né, a gente sempre deixa o palpite aqui, vou deixar meu palpite, meu chute para o próximo anúncio, vou chutar aí que ele entregue, diante do que a gente viu da questão de reserva, vou chutar aqui que ele entregue 70 centavos para o próximo mês, tá? Entre 65 e 70 aí para o próximo anúncio. Deixa seu comentário também que você vai estar ajudando no crescimento do canal. Aqui a gente tem questão de rentabilidade, tá? Os últimos rendimentos, questão de como é que fica de forma comparando ali com o CDI, tá? Aqui a gente tem a reserva atual que ele está pronto para distribuir. A gente viu que ele também tem uma reserva lá no começo por volta de 70 e poucos centavos que a gente viu lá no começo que ainda está cruada, tá? Mas 26 centavos ele já pode distribuir nos próximos meses. Aqui a gente tem a composição do resultado, a maior parte são as receitas dos CRIs, ok? A gente não tem aqui questão de ganho de capital, né? Não um fundo que é conhecido aqui para fazer ganho de capital, a gente não vê esses lucros aqui vistos como alguns fundos, como por exemplo o RBHG, né? Que é fundo conhecido, o XPCI também, são fundos aí conhecidos por fazer ganhos de capitais aí e darem uma turbinada nos seus rendimentos, tá? Continuando aqui, a gente tem um retorno comparado agora com o CDI, 160% do CDI, isso considerando o valor do patrimônio líquido, né, o valor da cotação, 160% do CDI, e considerando o valor de mercado, né, vai estar menor porque o fundo está em deságio, né? Inclusive, nesse momento, ele está sendo negociado a R$ 87,00, onde a patrimonial é de 93,55, a gente já vê aqui uma queda no P sobre VP, tá? E voltando ao relatório, a gente entra aqui na tabela de sensibilidade, né? O fundo, como a gente viu, estava por volta de R$ 87,00. Nesse momento aí, o mais próximo que a gente tem é 87,50. Isso aqui vai dar uma taxa de retorno já descontada a taxa de administração de IPCA mais 8,77, né? Ou seja, dá uma subida aí devido a esse deságio na cotação, né? Você tem essa turbinada aí na rentabilidade, devido a estar com o produto ali comprado mais em conta, né? Mais abaixo do preço. Ok? Aqui a gente tem algumas premissas, a carteira atual do ativo, né? Alguns dados interessantes, como por exemplo as premissas aí que a gestão tem para os próximos períodos aí, né? Da inflação aí de 5,17, né? Nesse período aí, até a inflação, se a gente comparar aí com o que a gente teve lá de fevereiro para cá, né? Tá até um pouco alto, né? Mas vamos acompanhando aí como é que vai se comportar. O CDI ainda tem valores também 11,40, valores também altos, né? Lembrando aqui, isso aqui é valores aí indicados, projetados até o duration com a taxa expressa ao ano, né? Ou seja, é uma projeção aí futura, ok? E questão de alocação, tá? Quem quiser ver no mais detalhe aí é só pausar o vídeo, ok? Aqui a gente tem mais números aqui a respeito da questão de estratégia, né? O core, o tático e liquidez, estratégias cores, a lei de 92%, são estratégias que realmente fazem parte aí da estratégia do ativo, né? Estratégia tática aqui para um ganho, alguma coisa, tá? E a liquidez aqui, que é o caixa do ativo aí, que atualmente está rodando 80% do CDI. O principal indexador considerando todo o portfólio do ativo é 71%
para inflação, a taxa de inflação mais 8, né? IPCA mais 8, e o CDI mais 2,7, que corresponde a 14%. Ok? Ainda vai ter IGPM, também tem as cotas de fundos imobiliários que ele tem aqui, tá? E também os CREs aí que ele tem para carrego atrelados a CDI. Continuando, a gente vê questão de indexação aí mês a mês, tá? Temos aqui o IPCA com 75%, a gente vê um aumento na exposição a operações atreladas à inflação e na contramão disso aí uma redução das operações atreladas a CDI aqui, tá? Principalmente aqui no caso de setembro para outubro, ok? Aqui a questão por estratégia, né? Na questão da distribuição de core, tático e liquidez, tá? Continuando aqui, a gente tem agora somente falando da carteira de CRIs, né? Como ficou 75% atrelado à inflação mais 8, CDI mais 2,7, 14%, né? Bem similar ao que a gente viu aqui, até porque todo o portfólio dele, praticamente todo o portfólio dele vai estar aqui, na carteira de CRIs dele. Fora disso aqui, a gente só tem o caixa e os fundos imobiliários. Quanto ao LTV, temos aqui a maior parte das operações, a gente soma essas duas aqui, 82% das operações vão estar com LTVs entre 45% e 75%, né? Lembrando, quanto menor o LTV, mais garantia ali real você tem diante do valor emprestado, tá? Questão de ancoragem, 82% são ancorados aí pela própria RBR, né? Já conhecido, tá? 71% é voltado para o setor corporativo. Também temos aqui a questão dos setores aí dessas operações, vai estar distribuído principalmente entre lajes corporativos, né, galpões logísticos e o setor residencial, tá? Questão de localização, 91% aí vai estar no Sudeste, e aqui a gente tem um rating das operações, né? 94% das operações são devedores aí com rating igual ou maior a um A, tá? Aqui então a gente fecha a listagem, né, das operações do ativo. A gente vê, temos aqui ainda exposições, no caso a Leroy aqui, apesar da integralização aí do CCRF, né, ainda ficou aqui a exposição na Leroy, no caso 9% nessa operação, mais 4,1% nessa outra operação da Leroy, ou seja, aí no caso 13,1% de exposição, tá? No caso aqui da Brookfield, a gente vai ter essa operação aqui com 7,1%, a gente olhando aqui vai ter outra com 2,1%, né? Não vai passar os 10%, tá? A gente não tem mais operações aqui da Brookfield, ou seja, fica o detalhe aí dessa operação da Leroy, tá? Que apesar dessa integralização, ainda fica esse valor aí acima aí dos 10%, no caso ficou 13%. Temos algumas outras operações que vão se repetir, como no caso aqui a Union, tá? Mas aqui é 3,6 com 2,1, né? A gente não tem mais alguma outra Union aqui com peso significante, tá? E, enfim, o detalhe principal é essa questão aí dos 13% da Leroy, ok? Mais à frente a gente entra aqui na questão de liquidez do ativo, né? Aliás, entra na questão dos fundos imobiliários, né? Ainda falando do portfólio, liquidez é mais embaixo. Aqui a gente tem o MCCI e o Game 11 com posições aqui de 1,5% e 0,8% do portfólio. O restante vai estar abaixo disso, né? Toda a carteira de ativos aí dele, de fundos imobiliários dele, é o total de 4,2% do portfólio, tá? Isso aí tem um dividend yield anualizado de 11,2%, né? Tá até um yield bem interessante aí, quase 1% ao mês, né? Mas aqui então a gente vai ter a questão da liquidez, como eu ia falar, né? 3,8 milhões de reais considerando lá em agosto, né? Setembro agora 3,7, em outubro agora que é o último, né? 3,6, ou seja, teve uma redução aí na liquidez, mas ainda tá bem tranquilo, o valor ali tá bem acima daquele 1 milhão que a gente tem como valor base, tá? Até deu uma esfriada aí em muitos fundos imobiliários devido a essa questão dos indexadores de inflação, muita gente ali deu uma freada nas aquisições, né? E aí consequentemente você tem uma redução na liquidez dos ativos no geral. Ok? Questão de emissão de cotas, o fundo já passou aí pela sua 7ª emissão, tá? Em junho de 2022. Nesse momento aqui tá até bem difícil a gente imaginar e pensar em emissão, até porque o fundo está sendo negociado abaixo do P sobre VP, como a gente vê, ok? A gente finaliza aqui o relatório do ativo. Lembrando, é um fundo aí, a High Grade, né, fez essa integralização aí com o CCRF, né? E deu uma subida aí nas suas taxas médias, como a gente viu. Atualmente é IPCA mais 8, né? Ou seja, a gente já pode classificar ele aí já como um fundo de médio risco ali, um baixo a médio risco, tá? Não um fundo de alto rendimento, mas ainda o IPCA mais 8 aqui seria um fundo de, como eu citei, um high grade a um middle risk, ok? Tem essa questão da exposição aí que a gente viu, continua ali uma exposição acima de 10%, né? 13%, 13,1% de exposição. Comenta aí se você tem o RBRR11, né? Pretende ter, ou se já teve, o que é que você acha desse ativo? O que é que você acha após essa integralização aí, tá? Lembrando, essa taxa de IPCA mais 8 que a gente tem aqui já é na taxa de marcação a mercado, tá? A taxa atualizada. E
Também vou até aproveitar e convidar vocês aí a participar do grupo Telegram. A gente tem um grupo Telegram, só clicar aí no link que vai estar na descrição. Clica aí, você vai ser redirecionado para lá, tá? A gente sempre por lá trocando ideia sobre fundos imobiliários, atualizações. Clica aí, vai ser redirecionado para lá. A gente se vê por lá. E isso era tudo que a gente ia ver no vídeo de hoje. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!